E eu fico aqui curiosíssimo. O que a voz do consultório diz em termos de saúde mental? O que você ouve como sendo marcas que levaram a um percurso de maior fragilidade, se você me permite chamar assim, daquela Uhum. personalidade? Então, o que vai vir de marcas, em geral, está bastante relacionado ali com a que a gente vai chamar do primeiro amor, né? Papai, mamãe, né? Como é que se deu aquilo? Como é que se é que acessar isso é difícil, não é um processo simples, né? Não é um processo fácil, não. Mas é a partir dessa relação, do resgate dessa relação, o que foi cuidado, o que não foi cuidado, até a pessoa resgatar, chegar no entendimento de que papai e mamãe fizeram também aquilo que era possível fazer, né? Vai chão disso. Mas, em geral, está nisso, está nessa relação, que é onde a gente aprende, né? É onde a gente entende o mundo, a gente aprende a ler o mundo. É ali naquela primeira relação, ali, naquele primeiro universo, né? Naquela primeira empresa, naquela primeira escola, que nome vocês queiram dar, né? Por isso que quando a gente vai depois, por isso que essa escuta que a gente tem ali no consultório, ela é possível de ser feita em qualquer lugar, né? Você vai na empresa, você vai conseguir escutar isso, né? Você escuta um pouquinho mais ali da relação do trabalhador, do adoecimento dele. Quando você escuta um pouquinho mais, se aprofunda um pouquinho mais, você começa a perceber que ele está projetando ali nas relações nas relações de trabalho dele, aquilo que ele viveu lá na história dele, né? Ele vai estar reproduzindo o modo como ele aprendeu, como é que se relaciona, como é que trabalha, como é que se vive no mundo, mais ou menos por aí. E aí eu só fico tentado, se vocês me permitem um último ponto aqui, o trabalho, e a gente está falando de problemas no trabalho, o trabalho é um gatilho ou ele é um evento primário de estresse, ansiedade, burnout e tudo isso? Legal, sua pergunta. Tem se falado bastante sobre o trabalho como esse gatilho, né? Inclusive como o grande vilão aí da história, né? E aí eu acho que a apresentação que eu fiz, essa minha passagem aí pelos diversos, né, ambientes, né, e a oportunidade que eu tive de estar, vamos dizer assim, do outro lado da mesa, estar ali junto com o gerente, o diretor de RH, escutando as dores da empresa também, foram me dando uma visão um pouco mais ampla da coisa, né? E quando você tem o adoecimento, o que eu vejo muito é um encontro de uma empresa que está doente e uma pessoa que está trazendo ali uma fragilidade, né? É um infeliz encontro, né? E a empresa pode sim ser esse gatilho, mas ela também pode ser vamos dizer assim, o start para o cuidado, né? Para o recomeço, né? Para uma organização, né? Para a pessoa se organizar quando você vê pessoas que por alguma questão em qualquer área da vida, inclusive no trabalho, quando ela se desorganiza, quando ela está adoecida emocionalmente, né? E fica muito desorganizada, quando ela já acompanhei alguns casos assim, né? Quando ela volta para o trabalho, eu considero extremamente importante, por exemplo, que a função dela, que ela volte para o mesmo ambiente, que ela volte para sentar no mesmo lugar, executando as mesmas funções, pelo menos enquanto ela estiver ali se reorganizando, né? Então, eu acredito sim que o trabalho ele pode ser esse gatilho do adoecimento, mas ele também pode ser o primeiro passo de um recomeço, bom, né? especialmente agora, né? Quer dizer, hoje você tem estudos. O Google desenvolveu um projeto chamado Projeto Aristóteles há alguns anos atrás, onde ele entendeu que as equipes que trabalham juntas e de fato, verdadeiramente trazem resultados positivos, tanto para a empresa como para si mesmas, são equipes que trabalham dentro de um ambiente psicologicamente seguro, onde é possível mostrar vulnerabilidade, onde é possível ser ouvido de forma equânime, onde é possível discordar do chefe,
Porque a gente até estava discutindo, né, Rogério, com a aula que a gente estava montando para uma universidade, sobre um dos cases que era o tremendo respeito e formalidade de uma cultura de um país que derrubou aviões, né? Porque o copiloto não podia falar para o comandante que ele estava fazendo alguma coisa errada. Então, trazendo isso para a nossa realidade hoje, quando você fala no trabalho como um lugar bom para até reorganizar emoções, né? Eu me lembro da frase do Edward Wilson, né, que ele diz o seguinte: o problema é que nós temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia divina, né? Então, assim, que momento é esse, né? Olha só, essa coisa de não poder questionar o chefe, né? Esse estudo é incrível, foi do Google, né? Esse estudo, eu cheguei nele estudando para fazer uma apresentação em algum lugar que eu não lembro agora, eu fiquei encantada com isso. E aí, olha que interessante, né? Quem é que educa o filho para questionar o papai? Né? A gente faz todo o trabalho ali, porque você tem que ser questionador, porque você tem que perguntar, você tem que se impor, tem que falar. Na escola, o papai não. Papai, você não pode, né? Eu sou seu pai, não fale assim comigo porque eu sou seu pai. Não é isso. E ainda é desse jeito, por incrível que pareça. Né? Então, assim, olha, é tão dramático isso que eu vou aqui, né? Estamos falando de vulnerabilidade, né? Eu me lembro que meu pai morreu já há uns 15 ou 16 anos e aos 18 ele me pôs para fora de casa. Entendeu? Ele botou para lá, é assim que você quer? Então você vai se virar sozinho. E eu fui. Mas eu lembro de uma coisa, que essa minha rebeldia com ele, ela vinha dessa cobrança do respeito como uma via de duas mãos. Uhum. Você me respeita, eu falo, mas respeito é uma via de duas mãos. E isso foi escalando, né? Então, no final, eu consegui resolver várias questões em aberto com ele, não foi fácil. Mas isso que você está falando, eu percebo de forma muito cristalina. É um problema de base. Permita-me adicionar um ponto. Para ser desobediente, entendeu? Precisa ser muito corajoso para ser desobediente, né? Para a pessoa chegar lá e desobedecer esse pai interno aqui, e ir lá e falar para o chefe: olha, não está legal isso aqui. Eu penso assim. E se nós fizermos assim, né? Olha essa minha ideia. Você entendeu? Karina, é muito difícil exercer isso depois. Eu não sei, eu tenho uma experiência um pouco diferente dessa. Eu acho que isso varia muito conforme a cultura, né? Se você está, por exemplo, a cultura escandinava, por exemplo, as crianças são acostumadas a discordar dos pais e dos professores desde muito cedo. E ela já começa a questionar. Eu percebo essa geração como uma geração mais questionadora. Eu acho que, inclusive, isso tem se demonstrado muito na questão das relações entre pais e adolescentes, que é aquela fase que o adolescente está mais, realmente, ele passa a ter opiniões mais fortes, etc. Eu entendo que você fala em culturas mais conservadoras, e talvez o Brasil se encaixe nessa situação, mas eu não sei, eu vejo que existe uma diversidade aí, não é só não existe só essa metodologia, digamos assim, ou esse estilo, né? Obviamente que eu estou tomando aqui as minhas referências, mas também alguns lugares que eu passei que eu vi isso acontecer na Ásia. Se você pega a Índia, a China, Singapura, é muito isso que você está falando. Mas quando você vai para países mais países anglo-saxões, onde o discurso e o debate são incentivados, ou até minha esposa é judia, por exemplo, os judeus eles têm esse negócio de ensinar através da pergunta. Então, o diálogo e o desafio é estimulado e é amplamente usado na mesa, fora da mesa, e as discussões são de igual para igual. Eu queria só dividir isso. Não, ótimo, perfeito. Tem toda a relação com a cultura, sim. Você falou dos judeus, eu já tive uma chefe que era judia, eu acho impressionante como o pensamento tem uma linha de raciocínio ali que é diferente mesmo, tanto que ela era engenheira e ela era minha gestora como psicóloga. O meu trabalho eu era psicóloga e ela era engenheira, e nós tínhamos discussões assim de alto nível. Era impressionante a clareza com que ela via as coisas, né? E o entendimento que ela tinha, né?
dos projetos, e a gente construía junto projetos ali para o núcleo de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Eu acho que você tem toda a razão, tem uma relação cultural, sim, e eu acredito, né, seria capaz de apostar que essas pessoas dessas culturas que têm essa abertura maior para o diálogo, que não são tão conservadores, né, como você colocou, e é isso mesmo, a performance depois no ambiente de trabalho, ela vai se refletir nisso também, né? Você vai ter uma maior, muito provavelmente quando você for olhar para essas pessoas aí, para os trabalhadores dessas culturas que têm essa abertura maior para o diálogo dentro de casa, inclusive com os pais, né? Não é afrontar, é dialogar mesmo, é discordar, né? Eu falo desobedecer porque é um termo que lá na frente, o modo como é internalizado a partir dessa cultura mais conservadora, a pessoa internaliza como se ela estivesse desobedecendo, é difícil, né? É muito difícil você reverter isso depois, né? Então, muito provavelmente, essas culturas que têm uma abertura maior para esse diálogo, talvez elas tenham outros sofrimentos a partir da relação com o trabalho. Com certeza, né? Mas eu gostei muito de um aspecto que você falou, e eu queria voltar a isso, que é essa questão, e você estava explicando, essa questão do trabalho também como uma forma reparadora. E eu acho que isso está muito ligado ao projeto, até o Cadu fala muito disso, e o Cadu e o Rogério trabalham muito com essa questão do flow, que é a questão do impacto de um trabalho que tem algum propósito para você e onde você possa efetivamente estar contribuindo, sentir que está contribuindo. Inclusive, eu acho que se você tem uma atividade como essa, né, você provavelmente vai estar mais protegido com as tentações desse mundo moderno de tecnologia que tentam nos sugar nossa atenção para outros lados. E eu acho que provavelmente você também vai estar um pouco mais protegido quanto a burnout, ansiedade, etc. Eu queria que você explorasse um pouco isso, porque esse é um lado do teu trabalho e do que você falou que eu acho muito interessante. Você falou do trabalho do Cadu. Teve um dos vídeos que eu assisti de vocês sobre um projeto, Rogério, Cadu e tinha mais uma pessoa, uma moça. Ana Paula. Sobre liderança. Muito interessante, porque ele é voltado para a liderança. E eu estou muito convencida disso, de que, e quando eu falo do trabalho como sendo podendo ser também esse lugar de cuidado, eu estou muito propensa, né, sigo refletindo, mas eu estou bastante propensa a pensar na liderança, na função dessa liderança enquanto líder, desse cuidado mesmo. Quando essa liderança, a gente falou agora um pouco de escuta, né? Quando esse líder, quando ele consegue escutar esse trabalhador, isso é incrível, porque se ele consegue ter esse entendimento, ele consegue escutar, escutar que é diferente de ouvir, não é simplesmente ouvir, é você escutar, olhar aquela pessoa mesmo, qual é a necessidade dela, o que é que ela está te contando, o que é que ela está precisando. Você consegue, e quando ele tem um pouco mais de sensibilidade, e que eu acho que isso pode ser aprendido, sim, essa escuta, eu acho que ela pode ser treinada, ela pode ser aprendida, sim. Esse líder, ele consegue perceber em que momento que esse trabalhador está. Então, ele consegue encaminhar essa pessoa, se ela já atravessou ali a linha do adoecimento, ela consegue encaminhar adequadamente essa pessoa, mas antes de encaminhar, ela consegue acolher, né? Ela consegue ser esse ponto focal ali onde o trabalhador vem, que a gente entra naquela conversa da diferença entre chefe e líder, né? Então, quando ele tem essa função de ser o ponto focal, de ser a referência daquela equipe, daquele grupo, ele também consegue acolher quando esse trabalhador chega com alguma questão e perceber em que momento que ele está, em que momento do percurso do adoecimento ele está, né? O que é que dá para a gente fazer aqui por esse trabalhador para melhorar a condição dele, a situação dele, né? Eu escutei na faculdade ainda uma frase que na época eu fiquei chocada e depois eu fui entendendo, que era ninguém motiva ninguém.
né? As empresas têm aqueles trabalhos motivacionais. E eu escutei essa frase, ninguém motiva ninguém. Eu fiquei chocada na época, né? Como assim, né? Mas o panetone que entrega no Natal não motiva, né? O bônus, né? O 13º, 14º salário não motiva, não é possível, né? E aí, quando eu comecei a escutar pessoas, que eu fui entendendo que motiva. É possível você motivar. Mas você precisa escutar o que é que motiva. Porque você tem aquele trabalhador que o que motiva ele, que vai ajudá-lo a ficar bem, a trabalhar bem, a viver bem, é se ele tira 30 dias de férias. Eu sempre conto o caso da Austrália, onde eu trabalhei, que eu lembro que assim que eu cheguei lá, e eu trabalhava, eu tocava também a equipe de vendas e tal, e ótimo, vamos fazer um plano de incentivo, enfim, todo voltado para recompensa e tal. E aí onde eu tomei uma lição de que não. O plano de incentivo bom aqui é quando você dá dias a mais de férias. Lá você tem os dias de férias, né? Então cada empresa tem uma, depende do tempo, não é regulamentado como no Brasil, é um pouco diferente. E aí eles falavam, não, você quer fazer uma campanha de impacto? Dá 2 dias de férias a mais para no trimestre e os caras vão bombar. E é interessante isso, né? Então, e você tem o outro cara que, se você não der o panetone no Natal, o cara fica magoadíssimo. Ele vai pensar. Verdade. Exatamente. Eu vou contar um segredo para vocês da minha parte. Eu falava para as pessoas, quando eu estava em ambiente corporativo, tudo, eu falava assim, gente, eu só trabalho aqui por causa da festa da firma no fim do ano. Não, a festa do fim do ano. Eu adoro aquele clima da festa, da banda, da festão, assim. Só trabalho aqui por causa da festa, né? Então, eu adoro a festa, né? Não ter a festa, eu acho triste, né? Então, assim, então, se ninguém motiva ninguém, né? Se cada um é que sabe o que te motiva, como é que você vai saber como motivar se você não escutar a pessoa, né? Se você não chegar lá com a receita de bolo, você sabe que é isso aqui. Você falou algumas vezes a palavra, né, de ouvir, de escutar, né? É difícil, né? É difícil, né? É um negócio que dá um trabalho, consome uma energia, você está inteiro, não pensando no que o outro vai terminar de falar e pensando na resposta que você vai dar, né? É tão difícil, mas é tão crucial. A gente tem aí o Rubem Braga falando aquela palavra linda, né, da escutatória, né? Nós temos um amigo que é o Tomás Brier, que tem todo um trabalho desenvolvido para falar sobre ouvir, né? E você está, na verdade, referendando nessa questão da importância da escuta, né? Karina, posso dizer que a primeira vítima da ansiedade, desses problemas, é justamente a escuta? Pegando o gancho do Cadu? Então, você sabe que quando você escuta uma pessoa, você está ensinando ela a se escutar também, né? Por isso que a psicanálise, a princípio, era chamada de terapia da fala, né? Se eu não me engano, em Portugal, eles ainda tratam dessa forma, terapia da fala, né? Quando eu recebo pessoas no consultório com algum transtorno de ansiedade, é tão curioso, e principalmente quando a pessoa teve episódios de pânico, e os relatos são muito similares. E a pessoa fala o seguinte: estava tudo bem, e do nada eu tive uma crise de pânico. Eu tive uma crise assim, assado. Quando eu cheguei no hospital, o médico me falou, fez todos os exames e me falou que era pânico. Eu pergunto, mas estava tudo bem? Estava tudo bem, tudo ótimo, meu emprego é ótimo, minha família é ótima, minha vida é maravilhosa, né? E aí, né, então, vamos seguir, vamos tentar entender o que aconteceu, vamos escutar um pouco mais, né? E aí vai, uma sessão, 2, daqui a pouco a pessoa começa a entender, né? Aí ela começa a se escutar em relação, né, que esse trabalho é ótimo. Ótimo para quem? Né? A minha família é ótima. Quem é que está
feliz nesse casamento, nessa relação, né? E aí a pessoa começa a se dar conta, né, de que estava ótimo para alguém, não sei para quem, mas para ela mesma não estava. Então, o que eu vejo muito, principalmente nos processos ansiosos, é essa desconexão, que é a falta da pessoa se escutar. Ela está desconectada, ela não está se escutando, né? Então, respondendo essa sua pergunta, Rogério, eu vejo bastante nos processos de ansiedade essa falta de escuta, né? Quando o outro te escuta, ele proporciona que você se escute também, porque quando você fala, você se escuta, né? Eu queria contar que sobre a importância da escuta, eu li bem recentemente o livro do Christian Dunker e do Cláudio Tebas, e fui ler, né, eu sou aficionada por palhaço, né, adoro a figura do palhaço, sou encantada com a figura do palhaço, e fiquei encantada em vez de ficar encantada com o psicanalista, no livro, fiquei encantada com o Cláudio Tebas, né, com as falas dele. Eu escutei no rádio, quando o Christian Dunker estava anunciando, acho que eles estavam promovendo o livro na época, teve uma peça de teatro, uma coisa assim. Eu escutei no rádio ele falando uma vez uma coisa muito interessante, sobre uma pesquisa que tinha saído no Reino Unido, e eles tinham feito um levantamento de todas as pessoas que estavam com alguma forma de adoecimento emocional, e todos os profissionais de saúde mental, todos os profissionais de escuta que existiam ali à disposição. E eles perceberam que eles tinham que os profissionais de escuta que existiam ali, eles seriam capazes de tratar 1/4 daquela população que estava adoecida. Espetáculo. E aí foi quando eles começaram a... Oi? Espetacular isso. Então, e aí ele falou, caramba, a gente precisa ensinar as pessoas a escutarem. Não tem profissional da escuta suficiente para a quantidade de pessoas que estão precisando ser escutadas no mundo. Então, a gente precisa começar a ensinar as pessoas a escutar. E aí, no livro, o palhaço psicanalista, e tem um codinome lá, um subtítulo, que fala, ensinando as pessoas a escutar, alguma coisa assim, manual de escuta, alguma coisa assim. E ele fala disso, eles falam muito o que é não escutar, né? Quando você faz um julgamento, quando você pergunta, já tendencionando o que você quer ouvir, né? Ou quando você faz uma pergunta num tom de competição, né? Quem é mais, né? Às vezes é a competição da desgraça, né? A pessoa chega para contar um problema, você vem em cima e já conta o seu problema maior ainda que o dela, né? Isso é não escutar, né? E é muito interessante, eles vão dando dicas de como você aprimorar a sua escuta, mas eles vão falando muito o que é não escutar, o que a gente faz aqui no cotidiano, que a gente acaba com a possibilidade de escutar as pessoas. Karina, eu tenho um dever triste aqui nesse grupo, que é o dever de endereçar o fechamento do programa. E eu preciso endereçar o fechamento do programa, mas eu queria fazer uma pergunta para você fazer uma reflexão aqui conosco. O que traz o futuro pós-Covid? A saída do trabalho, o retorno ao trabalho. O que é isso? É um catalisador de mais doença, de mais saúde? Como é que você vê esse efeito? Eu acredito, olha, eu não sou muito otimista. Eu acredito que eu vou fazer outra confissão para vocês. Lá nos primeiros 15 dias da pandemia, eu fui uma daquelas pessoas, porque eu sou uma otimista. Então, eu fui uma daquelas pessoas que acreditou, sim, que era uma grande oportunidade para a humanidade rever e mudar o comportamento e blá, blá, blá. Pois é. Então, Cadu, e poucos dias depois eu percebi que isso... Mas sabe o que é? Eu queria
Eu queria ouvir você que vai fechar o programa, mas aqui está tão bom esse papo, o cara já quer fechar o programa, eu vou ter que falar uma coisa antes e eu devolvo para você. Seria uma grande oportunidade, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que não é como uma chave que liga e desliga, é mais como um botão de volume, ver movimentos independentes e isolados que vão se unir em algum momento, que possam promover essa transformação, eu ainda tenho uma certa pontinha de esperança nisso. Mas fecho meu parênteses aqui. Então, eu não perdi a esperança, não, mas eu acho que a gente vai penar um pouquinho ainda, tá? A gente acabou falando de bastante coisa, né? E me veio aqui à mente agora um detalhe relacionado às empresas, de questões que eu tenho visto no consultório, escutando as pessoas e visto ao meu redor, o quanto as empresas não sacaram ainda as mudanças que são necessárias, né, para sair bem disso, né? Eu acho que por conta disso as pessoas ainda vão bastante puxado pelo trabalho, tá? Eu acho que as pessoas ainda vão adoecer bastante, tá? As pessoas estão bastante temerosas, extremamente ansiosas, com medo de perder os seus empregos. Isso vai levar o índice de presenteísmo nas alturas, né? Que é aquele índice de pessoas adoecidas no trabalho e improdutivas, porque eu acredito sim que já vai Só de corpo presente, né? Isso. O que eu tenho esperança é que a empresa, sendo empresa, né, ela quer ver o número, né? Então, infelizmente, o número vai chegar. O custo do presenteísmo, ele é muito maior do que o custo do absenteísmo, né? Esse custo já vinha chegando de um jeito mais, ele já vinha chegando de pesquisas europeias de um jeito mais com mais credibilidade, né? Então, algumas empresas estavam começando a acordar para isso, estavam começando a entender que é vantajoso cuidar do trabalhador, né? E, infelizmente, vai precisar chegar a esses números ainda, para eles acordarem que precisam mudar, né? O momento de pandemia, ele traz várias outras necessidades em cima das que já existiam, né? Tem um lance aí de trocar a roda em movimento, né? De não só entender que precisa mudar, mas entender muito rapidamente quais são as novas necessidades, né? E aí tem uma esperança, mas é lá na frente. Eu acho que a gente ainda vai penar um pouquinho aqui. Tem algo que eu venho pensando bastante, que é sobre a necessidade da gente sair de um pensamento binário para tudo na vida, né? Eu acho que essa é uma das chaves para as empresas, né? Até a gente falou agora de o que motiva, o que não motiva, esses pacotes prontos, essas ideias prontas, essas receitas de bolo, né? É um pouco disso que eu estou chamando de pensamento binário, né? Ou é ou não é, isso ou aquilo, é preto ou é branco, né? E eu acredito muito que as pessoas, as empresas, né, conforme elas forem se abrindo aí pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez, vamos olhar mais de perto, vamos escutar, vamos juntos aqui no percurso, né? Vamos privilegiar o percurso mais do que a chegada, vamos privilegiar o caminho mais do que a meta, bater a meta, né? Vamos nos preocupar menos em bater a meta, né? Vamos pensar aqui no percurso, o que foi aprendido aqui no caminho, aqui no desenvolvimento, em busca dessa meta, né? É isso, mantenho esperança, mas eu acredito que a gente ainda vai penar um pouquinho. Karina, muito obrigado, um show. E eu vou pedir para você fechar com uma dica. O que você diria para uma empresa que quer melhorar a saúde mental? Uma dica, mas uma dica só. Você fala assim, olha, eu faria isso aqui. Gente, eu acho que a palavra que eu repeti 1 bilhão de vezes aqui, né? Escutem seus trabalhadores, né? Escutem seus trabalhadores, né? Eu acho que tem um monte de profissional, se não sabe fazer isso, tem um monte de profissional bacana aí para ajudar, né?
tem um monte de gente muito bacana se unindo, como vocês aí, que eu sei que o trabalho de vocês é voltado para RH, para contribuir, para somar, para pensar junto também, né? Então, assim, se não sabem, peçam ajuda, mas, assim, façam isso, se aproximem dos seus trabalhadores, escutem o que eles têm para dizer, tá? Eu posso garantir que quem está fazendo isso está saindo na frente. Muito legal. Obrigado, Karina. Muito bom, viu? Sensacional. Eu matei um pouco de saudade, né? Porque a gente teve junto ano passado num evento presencial, um super painel cheio de gente, né? Discutindo saúde mental no século da depressão. Quem podia imaginar naquela ocasião que a gente se conheceu que a gente ia passar por tudo isso que a gente está passando, né? Então, eu adorei te rever. Obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo seu tempo, Karina. Muito obrigado. Karina, muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, para você que nos prestigiou, um grandíssimo abraço. Se inscreva, amasse o like e até a próxima. Até semana que vem, pessoal. Amazing.